Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou o Levi e hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um review de um multímetro diferente, pelo menos para mim. Eu não conhecia essa marca, é o Astro Eye. Ele é um multímetro que eu achei barato, achei no Mercado Livre, no Brasil, por um preço muito barato. Eu paguei menos de R$ 80 nele. Eu estava procurando justamente um multímetro mais barato, mas que fosse eficiente, né, para mostrar para o pessoal que ainda não que quer fazer um upgrade aí, né, de repente tem aqueles amarelinhos, mas gostaria de um multímetro mais completo, né? Então eu achei esse daqui e vou dar uma estudada com vocês aqui um pouquinho, né? Vamos aí fazer um tour aí por ele e não tenho intenção nenhuma de dizer se é bom, se é ruim, tá? Indicar ou não indicar para você. Eu vou mostrar o que ele faz realmente, né? Eu tive já recentemente um vídeo, a gente postou aí sobre como testar componentes eletrônicos e eu falei no vídeo que é muito interessante que o multímetro tenha capacímetro, né? E esse aqui tem capacímetro, né? Então já ajuda bastante em teste de componentes, ele tem alguns outros recursos também. Eu achei muito legal, né? Não conheço essa marca. Eu vi alguns reviews dele, principalmente internacional. Ele é muito bem avaliado, até nos vídeos internacionais tem muitos reviews aí bem completaços sobre ele, né? Então isso me levou a comprar ele somente para trazer para vocês aí, né, aqueles que querem fazer um upgrade, né? Ele, para quem tem o amarelinho, vale a pena comer uma pizza a menos, né? E juntar um dinheirinho e comprar um multímetro desse aqui, né? Esse aqui é o Astro Eye DT132A. Existem outros modelos mais elaborados, né? Porque esse daqui é um 4.000 contagens, ou 4.000 counts, né? Então existe daí o de 6.000 contagens, enfim, vai ficando mais caro o multímetro. Mas para eletrônica básica, para quem trabalha com eletrônica aí de bancada, não precisa um multímetro melhor que esse. Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, estou dizendo dentro dos recursos que ele está prometendo. Vamos ver se ele cumpre, né? Ele vem aqui uma caixinha bem boa, gostei. E é legal que o Mercado Livre me mandou a caixa embalada, tá? Vem numa embalagem a caixa. E algumas marcas estão mandando os multímetros só na caixa, sem nada. Aí amassa, risca. Esse não, vem intacta a caixa, ó. Muito bem, né? Eu gosto de colecionar, né? Tô fazendo uma coleção de multímetros, então eu gosto muito que a caixa esteja em bom estado, né? Então aqui é uma 4.000 contagem. Parabéns aí ao vendedor da Astro Eye que mandou aqui uma caixa muito bonita para mim, né? Só veio aqui um amassadinho, mas é normal, né? Fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? Eles podiam cuidar um pouquinho mais, né? Igual a Finirce coloca dentro de uma caixa de isopor, às vezes, né? Para ficar legal, né? Na caixa já tem até mesmo falando em Finirce, né? Que é a marca mais cara. Ele vem aqui, ó, também com as características na caixa, né? Que é muito legal. De repente você quer uma consulta rápida, né? Então vale a pena aí. É uma coisa bem. Parece que eles capricharam bem, né? Aqui vem na caixa já vem a identificação dele, né? Então vamos lá ver como ele se comporta, né? Ele veio aqui com uma. Eu gostei das pontas de prova, tá? Normalmente eu não uso as pontas de prova do multímetro, eu uso as minhas aqui, que eu gosto de deixar guardadinha, né? Porque, como eu disse, eu coleciono. Mas essa daqui eu fiquei curioso, sabe? Fiquei curioso de ver. Deixa eu enquadrar ela aqui. Olha, ela é uma ponta que não é a ponta agulha, tá? Ela é ela tem uma capinha, ela tem a pontinha aqui, né, para evitar curtos, né, para você poder medir ali. Mas você retira essa parte aqui, ó. Ela é uma borracha, tá? É muito bacana. É um PVC, eu creio, tá? Mas fica bem firme. Ó, ela tem um encaixezinho ali, ó. Gostei dessa ponta, gente. E ela é grossa. Ela é grossa e assim bem flexível. Tá frio agora aqui onde eu estou, né? Eu tô com menos de 10 graus agora a temperatura. E ela tá firminha, não tá dura, não tá ressecada. E aquelas proteçõezinhas, né? Então eu gostei. Gostei dessa ponta e eu vou utilizar ela nos testes. Em algumas coisas, outras coisas eu vou usar garra jacaré. E vem um termopar tipo K, né? Que hoje os multímetros não estão vindo, né?
Mesmo os caros, sacanagem deles, né? Cobram caro nos multímetros, não manda um termopar tipo K, né? E ele mandou para nós aqui. Muito bacana, né? Vem o multímetro, claro, né? Que nós vamos daqui a pouco destrinchar ele. Já tô gostando porque parece que ele vai medir frequência e também o ciclo de trabalho, o Duty Cycle. Muito bom. Parece que ele tem range automático e range manual, tipo, nós vamos ver. O REL, esse relativo aqui, é muito interessante também, né? Então, creio que nós vamos ter um bom trabalho aí pela frente. O manualzinho dele, né? Vem aqui um manual até bom, tá? Ele vem em inglês, não tem nada em mandarim, tudo em inglês, tá? Então dá para traduzir legal, mesmo que fosse mandarim daria para traduzir, mas em inglês a gente consegue compreender muita coisa, né? Então depois nós vamos ver aqui ele. E eles lembraram de mandar um thank you, né? Um agradecimento pra gente que comprou, né? E nesse agradecimento aqui, nesse folhetinho, tá? Ele tá mandando aqui, ó, é legal isso, ó, ninguém faz isso, né, pessoal? Ele tá mandando aqui um e-mail do suporte deles. Legal, e um site deles. Então eu não entrei ainda, mas eu creio que se tiver algum problema, alguma dúvida sobre o equipamento, dá para entrar em contato com eles, né? Até vou deixar aqui quem quiser tirar um print aí, dar uma olhada, né? Olha lá, beleza? Contacte com nós outros. Aqui, né? Então tem várias línguas, só não lembraram do português, né? Infelizmente, não lembraram de nós. Mas tá bom, tá em espanhol. Eu acho que o folheto não tem, o manual não tem em espanhol, deixa eu ver aqui. Não, ele não tem em espanhol. Ele vem, ó, legal isso aqui, ó. Veio envolvido num, num plástico, né? Aí bem fechadinho. Isso é bom, não risca o mostrador. Quantos multímetros eu já comprei com mostrador riscado? Não devolve porque demora para vir outro, né? Mas esse aqui, ó, veio bem tranquilinho. Assim mesmo ainda ele dá umas pegadas, ó. Mas eu não creio que tenha arriscado aqui o mostrador dele, o display, né? E vamos abrir aqui e ver como é que é. Pessoal, meu review é comprido, tá? Então, tenha paciência aí. Eu gosto de destrinchar o multímetro, né? Porque não adianta eu mostrar um review para vocês pulando as coisas, né? Então, vai aí, né? Se você não tem paciência, às vezes, vai ver na parte que te interessa aí, né? Beleza? Tirei aqui a roupinha dele. Deixa eu ver se ele tem mais alguma película aqui. Ele não tem. Depois eu tenho que passar um álcool. Não sei se ele veio manchado aqui ou o que foi aqui. Mas ele não tem. Como ele já vem com isso aqui, né, com esse plástico, eu imaginei mesmo que ele não viria com a película protetora. Eu gosto da película protetora porque eu uso o multímetro mais é para fazer o review, né? Depois eu guardo ele. Então, será que ele veio com bateria? Vamos ver. Veio com pilha! Eu não sabia que ele vinha com pilha. Parabéns aí, AstroEye. É porque assim, pessoal, parece que no Brasil é permitido, né? As companhias aéreas transportarem bateria, né? Mas nos voos internacionais parece que não pode, né? Então, esse aqui veio do Brasil, então ele veio já com a pilha, já um gasto a menos pra gente. Até porque eu não sei quantas pilhas ele usa, né? Mas eu acredito que seja 3. Vou até dar uma olhadinha. Eu dei uma pausazinha no vídeo, fui procurar no manual, mas não achei nada ver quantas pilhas ele tem. Mas eu vi nos reviews para ele tem 3, né? Aqui ele tem o suportezinho, né? É muito bacana, ele tem um grau muito legal, tá? Tem um grau muito bacana aqui pra gente, né? E é firme, tá? Bem firme, ele é pesadinho. Vamos ver o tamanho dele? Vamos comparar aqui com um amarelinho, de repente, ou um pretinho. Eu tenho aqui esse mais comunzinho aqui, né? Já é um upgrade, ó, que você vai dar, né? Esse aqui tem os amarelinhos, tem os pretinhos, né? Ó, dá pra ver o tamanho, né? Então vamos lá, vou desligar ele aqui. E eu vou retirar o suporte para ver como é que é esse suporte de pilha. E eu vou abrir ele também, tá? Vamos ver aqui a minha parafusadeira X-Bom. Agora a gente tira aqui.
Beleza? Ó, olha só, gente, olha aqui. O parafuso é de metal, ó, do suporte de pilha. Isso é excelente, porque você vai usar muito isso aqui, né? E se for de plástico, pode espanar, trincar. É de metal. E são 3 pilhas 3A, né? Ó, 3 pilhazinhas 3A, ou seja, 4,5 volts a alimentação dele, né? Beleza? Outra sacada legal, que eu gostei, eu não tenho unha, sou desprovido de unhas, né? Para quem não sabe, eu roo unhas, é um pouco de ansiedade. E eu consigo puxar. A maioria eu não consigo puxar, daí eu tenho que usar uma ferramenta, né? Ó, fica muito bem escondidinho, ó, aqui. E outra coisa, essa proteção aqui, ó, ela sai, tá? Em a maioria dos multímetros, para você tirar a pilha, você tem que tirar essa proteção. E vocês viram que eu não precisei tirar a proteção, né? Ele continua aqui. E ele vem ter uma sacadinha aqui, ó, tá? Isso aqui você pode pôr na bancada, tá? Por exemplo, você vem aqui na bancada e pode, se tiver um parafusinho, né, aqui, pode segurar, deixar ali, ó, né, penduradinho, né? Legal assim, né? Também achei legal essa sacada deles. Depois eu vou ver ele por dentro, tá, pessoal? Então, nós vamos passar aqui agora a fazer uns testes nele, né? Pra ver se realmente ele é um multímetro bom mesmo, tá bom? Então eu vou preparar aqui algumas coisas e a gente vai fazer então agora uma demonstração do seu funcionamento, que pra mim também será surpresa, tá? Porque eu ainda não liguei ele, não usei, vocês viram que eu abri ele aqui e vou usar ele agora, né? Eu fiquei gamado nesse suporte aqui, galera. Ele é meio azulado, é uma cor muito bonita, tá? Esse aqui é um vermelhão bordô, tá? Talvez na sua câmera saia um pouco diferente, bordô. Então ele é um CAT2 até 600 volts e um CAT3 para 300 volts. Eu acho que ele poderia até ter tensão para 1000 volts, tá? Mas eles foram um pouquinho mais cuidadosos e deixaram para 600, porque além da isolação do multímetro, ele tem esse silicone aqui. Então poderia perfeitamente ser um 1000 volts, tá? Porque essa ponteira aqui, a ponteira aguenta bem 1000 volts, tá? Tenho certeza. E ela é uma ponteira para 10 amperes, tá? Então é para 600, mas eu creio que ele é uma segurança tremenda para você, tá? Coisa que esse daqui não tem, tá? Ele promete medir até 1000 volts, cara, mas pô, 1000 volts nisso aqui, pô, tem que ter muita coragem, né? Claro, não vou desrespeitar, tá, pessoal? Muita gente ganha a vida com um multímetrozinho desse aqui. Parabéns para você que manja, tá? E consegue aí, né, ainda se virar com um multímetro desse aqui e consegue fazer bons serviços, né? Então, o que eu tô enfatizando é que pelo preço hoje vale a pena ter um melhor, tá? Mas eu sei que muita gente, eu mesmo, eu tive vários multímetros, tenho alguns desses aqui na minha bancada, tá bom? Não se sinta desprezado quando eu falar que esse multímetro às vezes tem alguns problemas, como isolamento, tá? Beleza. Então ele tem range automático e manual, pessoal. Quando ele apresenta aqui pra gente o range, aqui um alto, ó, tá vendo aqui? Tem um escrito alto aqui. É porque ele tá no automático, ou seja, ele vai, eu tô aqui na escala de tensão contínua, né? Ele vai então escolher as faixas automaticamente. Mas eu posso vir aqui no range, ó, tá? E eu vou clicar uma vez, ele já começa a mudar ali o range, ó, tá bom? Ó, ele fica mudando. Para voltar para automático, dá uma segurada e ele volta para o range automático. Para quem, né? Mas às vezes é interessante ter um range manual. Pô, multímetro barato, gente. Eu paguei menos de R$ 80 ter esse recurso aqui, né? Ele tem o Auto Power Off, né? Que é o APO. Ou seja, ele vai desligar sozinho depois de 15 minutos, tá? Ele tá ali, ó. Quando tem o APO, em 15 minutos, sem usar ele, ele vai desligar sozinho. Mas digamos que você não quer que ele desliga, tá? Você não quer que ele desliga, você aperta Select e liga ele ao mesmo tempo. Ele dá alguns bips e sumiu o APO de lá, tá vendo? O Auto Power Off. Assim ele não desliga. Só que você tem que tomar cuidado, porque se deixar assim a bateria descarrega todinha, porque ele não vai desligar. Tá? O desligamento automático dele aqui está desabilitado. Para habilitar de novo é só desligar e ligar de novo. E ele apareceu lá, o Auto Power Off, novamente, né? A tecla Select, pessoal, ela serve pra gente, por exemplo, eu tenho aqui, contém duas funções, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo,
Nessa posição da escala, eu posso ler resistência, capacitância, teste de diodo e continuidade, né? Então aqui eu vou mudando no select, ó. Aqui ele começou como resistor, então mega ali, ó. Aí eu mudo, tá? Agora ele foi para BIP, tá? Olha lá. Daí aqui, diodo. Mais um toque. Creio que seja capacitância, começa em nanofarad. E mais um toque novamente, ele volta para resistência. Ele fica em mega ali, ó, tá? Porque tem um mega ali, né, na resistência, porque ele está no automático, ele está na maior escala. Ele começa na maior escala e vai diminuindo, né? Mas se eu pegar aqui o range e colocar no range manual, tá? Ó, agora ele vem mudando as unidades, ó. Quiloohms, quiloohms, mais quiloohms, mega, mega e ohms, tá? Então é bom deixar no automático, né? Deixa aqui no automático e ele já começa no megohm. Então o select é para isso, né? Na escala de temperatura ele tem posições diferentes na escala, tá? Não precisa você mudar select. Então tem grau Celsius e Fahrenheit, né? No Brasil a gente usa o Celsius, né? Aqui nós temos frequência que ele vai medir, tá? E ele é automático já. Ele vai, deixa eu ver aqui. Isso. Aqui é frequência. E ele deve dar, depois eu vou ver ali, já o Duty Cycle, porque ele tem uma porcentagem ali, né? Ou aqui é o Duty Cycle, vou ver depois. Aqui, tensão alternada. E quando eu aperto Select, ele deveria mudar para a frequência. Vou ver como é que ele vai mudar daqui a pouquinho para a gente ver. Tá bom? Temos a tecla Hold. Se você segurar ela, ele vai acender o backlight. Fica um pouquinho aceso e já desliga, tá? Ele fica só um pouquinho, para não gastar muita bateria, né? Então aqui, se eu quiser apagar, só segurar, ele apaga. Tecla Hold, que é gravar, né? Você grava, ele paralisa aqui o display. Apertou de novo, ele solta. Máximo e mínimo, que você consegue aí medir em todas as escalas, o máximo e o mínimo que ele mediu. E enfim, aqui tá aqui uma tecla aqui, Duty Cycle. E aqui, ó. Aqui você, nessa teclinha aqui, escrito, né, que eu não tinha visto, você mede aqui a frequência, peraí, a frequência, mais uma vez a porcentagem, e mais uma vez ele volta para a posição que ele está aqui na chave, tá? Vamos supor que eu coloco aqui em tensão contínua, agora eu venho aqui e aperto uma vez, não, ele tem que estar em alternado. Tensão alternada, apertou uma vez, mede a frequência, segunda vez, Duty Cycle. Legal, bem bolado. E aí, vamos agora então, né, ver o que ele faz aqui. Na escala de corrente, ele tem microampere, miliampere e ampere, sendo que até 500 miliamperes eu posso usar os bordens comum, o input e o comum, e acima de 500 miliamperes eu tenho que usar o borne específico para corrente, né? Ele é protegido com fusível para corrente e tem aqui proteções nas suas entradas aqui contra sobretensão, beleza? Aqui temos algumas características que eu estive olhando no manual, pessoal. Ele, apesar de ser alimentado por 4,5 volts, a tensão de teste dele é de 3 volts, tá? Então, para diodo, para LED, né, é de 3 volts, tá? O BIP, ele vai ter uma tensão nas pontas de prova de 1 volt. Sendo que, tá, pelo que eu vi, em todas as escalas ele é protegido até 250 volts, tá? Em todas, tá? Mesmo no auto range, tá? Só a corrente que não, tá? Corrente é por... você não pode exceder a escala que ele vai romper o fusível, né? Mas as outras escalas, pelo que eu vi aqui, tá? No caso a C e DC, até 600 volts ele consegue proteger, tá? A frequência de teste no AC, ele é um True RMS, tá, pessoal? Ele consegue medir bem de 40 Hz até 400 Hz. Isso é bom para um multímetro comum e barato, né? E ele é um True RMS, ele vai medir aí ondas diferentes da senoide, né? Ondas mais que estejam com mais ondas que não sejam tão perfeitas, né? Ele consegue medir, certo? O range dele começa de 400 mV para DC
E tem 1, 2, 3, 4, 5 ranges, tá? Eu quero ver aqui. Bom, ele é um 4.000 contagens, então ele vai contar de 0 a 3.999, né? Esse é um 4.000 contagens. Ele vai apresentar para a gente o OL aqui quando estourar a escala. Ele promete isso, né? Agora eu vi aqui onde é que está a bateria aqui, ó. São 3 pilhas 3A, né? O consumo promete ser bem baixo, tá? Ele não diz quantas horas, mas como é LCD, né? Ele deve ser bem baixo aqui o display, a corrente, né? Ele tem 2 mostragens por segundo, tá bom, né? Podia ser 3, mas ele mostra 2, né? Então tá bom, vamos ver o que vai dar. Eu venho aqui para resistência, que é mais fácil para a gente ver, para ver como ele é um 4.000 contagens, a resolução dele vai ser, claro, 100 miliohms. Ou seja, vai ter um dígito só depois da casa. Então, por exemplo, um resistor de 0,47 ohms, ele vai ler 0,4, né? Ou ele vai arredondar para 0,5. Um multímetro aí de 20.000 contagens, geralmente é 10 miliohms, né? Então tem 2 casas aqui depois da vírgula. Mas com 4.000 contagens tá bom. Em resistência ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranges, né? Em média até 40 mega. E 1,5 de tolerância, tá bom, mais 3 dígitos, tá bom, tá? Para um multímetro desse aqui de 4.000 contagens, 1,5%, tá excelente, tá bom? Ele mede frequência até 5 MHz e capacitância, tá? Até 2 milifarads, ou seja, até 2.000 microfarads, tá? Não mede muito, mas é o que a gente mais está habituado aí, ele vai medir, né? Legal que ele tem um range aqui bem baixo, de 40 nanofarads, né? Claro, multímetros realmente não tem um bom desempenho em capacitância pequena, né? Não mede ASR, né? Claro, não é um multitestador. E, enfim, é isso aí. Tem uma garantia de 3 anos, eles prometem. 3 anos, duvido isso aqui dá problema em 3 anos se alguém vai te ajudar. Né? Não tem jeito. Então tá, vamos ver a precisão dele agora aqui, né? Ele prometeu ser bem preciso, mas vamos ver na prática. Eu achei uma coisa legal, pessoal, também. Cada vez que você muda de posição na escala, ele dá um bip, ó. Ó que legal. Naipe joia, né? Ó. Ah, muito bom. Eu gosto. Não sei por quê. Tem gente que não gosta dessas coisas, mas eu gosto desses barulhinhos, dessas coisas tecnológicas, né? É muito legal. Eu tô bem curioso para ver como é que vai se comportar no teste de continuidade, pessoal. Você vai ter velocidade aqui, né? Vamos ver, deixa eu colocar aqui. O legal que de continuidade, ele só vai medir continuidade. Ele tem um teste só para diodo e um teste só para continuidade. A maioria dos multímetros tem um teste de diodo e continuidade, né? Junto, né? É ruim. Nossa, um barulhinho bem bacana. Ele tem um delay, tá? Então, ele além dele me bipar, ele dá a resistência que eu tô lendo. Só que ele tem um atraso entre o bip, tá? E o valor que vai ler lá. Isso é normal na maioria dos multímetros, né? Ó, eu vou aqui o bip, tá? Ó. Aí aqui ele dá então para minha resistência, tá? Vamos ver aqui. Ele é rápido, mas se você fizer muitas vezes ele dá aquela travadinha, tá? Mas se fizer 1 segundo, um, um, ele não trava. Mas acima disso, ó, ele dá uma travada. É normal, tá? Só que na primeira ele é rápido, ó. Não tem atraso, beleza? É isso, ó. Eu quero ver aqui agora diodo, tá? Tem uma curiosidade que eu vou dizer para vocês. Então, eu tô aqui na escala de diodo. Eu queria ver se ele bipava. Tem alguns multímetros, tá? Que quando você testa o diodo aqui, por exemplo, ele detectou a continuidade lá, o diodo está em bom estado, ele dá um bip avisando, né? Esse aqui não faz, tá? Infelizmente não faz. Eu tenho um da Minipa que faz isso. A hora que você colocou as pontas e o diodo está em bom estado, ele já dá um bip. Então, às vezes, se você não precisa nem olhar para testar, né? Escutou o bip, sabe que tá bom, né? Bom, então para diodo aqui tá beleza, ó, né? Olha a queda de tensãozinha ali. Um LED vermelho, será que ele acende? Acendeu o LED. Também me deu a tensão de 1,7 volts. Eu creio que ele pode acender LEDs. Pegar um LEDão aqui, tá? Pra gente ver. Um alto brilho. Quero ver se ele vai também ter esse mesmo desempenho. Vamos ver se ele vai medir pra mim. Se ele vai
acender. Vamos ver aqui um alto brilho. Um azul, 2,5 volts, acendeu bem. Então, ele vai dar 3 volts, tá? Então, ele vai tranquilinho aqui pra gente, tá? Pra LED. E a bagunça aqui só vai aumentando na bancada. Agora eu vou medir resistência, tá? Depois eu vou medir capacitância, mas primeiro eu vou deixar no range automático. Eu quero ver se ele é rápido, tá? Eu vou medir um resistor aqui de 10 ohms. Vamos ver, de precisão, tá? Resistor de precisão. Vamos ver aqui. Procurou? 10 ohms. Olha lá. Tá bom, né? 10,1. Deixa eu ver quanto ele tem aqui de ponta de prova. Que às vezes a gente tem que descontar a ponta de prova também, né? Que é justamente, olha lá, os 100 miliohms, né? Vamos ver se o réu vai tirar isso. Vamos ver aqui. O réu não desconta. Não descontou. Alguns multímetros você aperta o réu na resistência e ele desconta, tá? Então vamos ver aqui, 10 ohms. Nós temos 100 miliohms ali que ele pode dar a mais, né? Olha lá. Então tá dando 10 ohms, né? Porque os 100 miliohms ali é da ponta de prova. Agora uns 100 ohms. Olha lá. 100. Tá bom. 1K. É 99,8, tá? Ó. 1K cravadinho. Cara, é um multímetro de 4.000 contagem, né? 9.99K, 10K, 9.99, tá dando certinho lá. Ó, a minha referência aqui é 9,99, tá? Aqui é 99,9. 99,9. Nossa, é muito bom mesmo. Gostei desse carinha aqui. Agora eu vou medir um resistor bem pequeno, tá? Aqui eu vou medir um resistor de 0,47 ohms, pessoal, tá? Eu coloquei no range manual agora, para já começar para pegar rápido, aqui para medir rápido, né? Então aqui vamos ver aqui. Claro, aqui vai levar em consideração ponteira, é 0,47, é menos de meio ohms. Resistência da ponteira, dos contatos, né? Então, vamos ver aqui. Quanto ele vai medir? 0,47, de 10% esse resistor, 5% esse resistor aqui. Olha lá, tá? Vai melhorando. Ó, 0,5 é normal para esse tipo de multímetro, tá? Porque a 0,47, com certeza ela arredondou para 500 miliohms, né? Olha lá, beleza? Então tá bom, né? Só que você não tem o segundo dígito, né? Porque ele é um 4.000 contagens, né? Se fosse um multímetro maior, né? Agora eu vou colocar no range automático de novo. Eu vou medir um resistor de alto valor aqui, para ver como é que ele vai se comportar. 10 mega ohms. Lá, 10,3, tá bom, 10 mega. Agora eu vou vir para um resistor de 10 ohms. Vamos ver. 10 ohms. Beleza, tudo 5% desses resistores, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Uma coisa, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Quando você coloca um multímetro na escala de temperatura, e ele aparece uma temperatura ali, tá sem... Vou tirar aqui, tá sem nada aqui, tá sem o termopar, tá sem nada, tá? E ele tá medindo uma temperatura. Muita gente fala que isso aqui é temperatura ambiente. Mas aqui no canal Aprendendo e Praticando, você vai aprender que isso aqui não é a temperatura ambiente. Por quê? Eu tô com 10 graus agora aqui. Eu tô em Curitiba, agora no inverno. 10 graus. E ele tá marcando 23. Isso aqui é a temperatura interna do multímetro, pessoal. Então, esse aqui geralmente multímetro de precisão, a gente deixa ele 15 minutos, até meia hora ligado, para depois começar a fazer as medidas. Quando a gente quer precisão na medida. Porque aqui ele está estabilizando a temperatura de todos os componentes dele. Quando eu devia ter ligado no começo, quando eu comecei, estava 18 graus, até menos. Depois ele vai subindo, porque ele vai aquecendo. E depois que ele atingiu a temperatura, ele estabiliza. Então aqui ele está marcando a temperatura interna do multímetro, tá? Que no momento agora está 23. Ele não pode passar muito de 25, 26 internamente, que ele pode não dar muita precisão nas medidas, tá? Então aqui ele não marca a temperatura ambiente do teu ambiente, mas sim a temperatura interna do multímetro. Sempre que você tiver um multímetro que marca essa temperatura aqui sem o sensor, tá? Porque ele tem um sensor interno que ele consegue monitorar a temperatura interna do multímetro, tá? Eu tenho multímetros aqui de precisão que a gente tem que deixar aí 15 minutos, meia hora, ele ligado para estabilizar, tá? A temperatura, aí ele consegue medir, porque principalmente quando tem vários dígitos depois da vírgula, né? Que qualquer coisa faz muita diferença, né? Então aqui ali, essa temperatura aqui, ela monitora a temperatura interna. Eu vou colocar agora o termopar aqui. O termopar tem polaridade, tá?
Ponta preta no negativo e ponta vermelha no positivo, tá? Agora sim, tá? Ele começa a medir alguma coisa, se ele estiver em bom estado, tá? Vamos ver, eu vou colocar meu dedo aqui. Eu acho que esse termopar eu não sei não. Vou dar uma olhadinha nele. O meu termopar que veio com ele veio com um probleminha e ele veio com o plug desligado aqui dentro. Vou ligar depois. Então eu vou usar um termopar que eu tenho aqui, né? Ele é bem rapidinho, vou usar um ferro de solda aqui que está em 145 graus. E ele vai mandando bem, ó. Vai subindo bem. Então, o ferro meu foi ajustado para 145, ele vai subindo, né? Como qualquer medidor de temperatura. Beleza? Então aqui não tem segredo, né, pessoal? Só vou consertar depois meu termopar ali. Acontece, né? Fazer o quê? Agora vamos passar aqui para medir capacitores. Vamos ver aqui como é que ele se comporta com o capacitor. Deixa eu colocar aqui meu range, selecionar para capacitor. Ele começa com nanofarads, então eu vou medir um capacitor de 101 picofarads. Picofarad não foi não. Ah, pera, deixa eu ver aqui. É isso aí. Tá em picofarads. Picofarad ele não mediu. Vamos ver um 100 nanofarads. 100 nanofarads já foi bem. Como eu disse, multímetro não tem um capacímetro muito bom, né? Principalmente em baixa capacitância. Aqui é para ser 1 nanofarad, está dando quase 1, né? 0,992 picofarad. Mas 100 picofarads ele não mediu, não. Aqui, 10 nano. Mas deixa eu ver aqui em capacitância, pessoal. Qual que é a mínima que ele vai medir? Senão eu tô falando mal dele aqui. A partir de 40 nano ele mede, tá? A partir de 40 nano. Então ele quase mediu um 10 nano aqui, já foi um milagre, né? Olha lá. Então, 1 nano, desculpa, 1 nano. Aqui é 10 nanofarads, ó. 10 nano mediu bem, né? Ele promete medir acima de 40 nano, né? Olha lá, beleza? Aqui 98 nanofarads. Ele arredondou para 100. Aqui 940 nano deu 0,9. Tá bom. Agora o eletrolítico. 4,5 microfarads. Vamos ver aqui. 4,5 microfarad. Tá mudando lá. 4,5. Mediu bem. Mediu bem. Vamos medir um de 1 microfarads. 1000 microfarads, desculpa. Vou medir aqui um capacitor de 1000 microfarads. Tá descarregado, tá? Esse capacitor geralmente tem 10%, a gente tem que ver isso, né? Tem sempre que descarregar o capacitor. Vamos ver como é que ele vai ali. Tá bom. Olha lá. Ele dá em milifarad, tá? Então ele tá dando 0,9 para 1000, tá excelente. Deixa eu ver se ele é mais rápido no range manual, se ele tem range manual em capacitância. Capacitância ele não tem range manual, tá, pessoal? Só no automático mesmo. Por isso que ele demora um pouquinho. Mas deixa eu ver aqui quanto tempo ele vai demorar. Vamos ver. Agora começa a contagem. Vamos lá. Agora ele vai selecionar a escala. Aí, pronto. Mediu bem. Ele mede até 2000 microfarads, tá? Beleza? Bom, vamos lá, vamos de frequência agora, né? Ele promete medir até 5 kHz. Eu já estou com 13 MHz que ele está medindo. Tá? Vamos ver aqui. Uma senoide. Senoidezinha 13, vamos por 60 Hz. 60 Hz. Rapidinho, já está lá. Esses multímetros de 4.000 contagens, geralmente ele não vai dar 60, ele dá 59,99, né? Vamos ver o Dutch Cycle, é só apertar aqui, ó. Ó, um Dutch Cycle de 50%. Tranquilamente, né? Vamos aumentar a frequência. 1 kHz. Deixa eu tirar o Dutch Cycle. Ó, 1 kHz, tranquilinho. Vamos ver 1 mega. 1 MHz, 999 kHz. Vamos ver 2 mega. 2 MHz está medindo, ó, 1.999. Porque aqui ele sempre vai dar 999, tá? 5 mega. 5 MHz. É aqui que ele promete medir até 5, tá? Vamos ver se ele vai para 6. Eu estou com 5 volts, tá? Pico a pico. 6 mega. Mediu. Vou para 10 mega então já de uma vez. Não, 10 MHz. Deixa eu baixar aqui a amplitude do sinal.
Tá medindo ainda. Vou colocar aqui 100 milivolts, RMS. E ele continua medindo. Espera aí, 100 milivolts. É muito pouco para 10 MHz, ele não aceita. Vou deixar aqui 1 volts RMS. 1 volt RMS está medindo bem. Ó. Será que ele vai para... Deixa eu ver aqui a frequência maior aqui então. Vamos colocar aqui 15 MHz. Ele foi para 15, ele só mede 5. Ele só mede 5, eles erraram aqui, gente. Eu vou ver se ele mede o Duty Cycle aqui. O Duty Cycle baixou um pouquinho, tá? Mas em 5 MHz, 5 MHz mediu. Beleza. Deixa eu pegar aqui uma outra onda, pegar uma onda quadrada e colocar 1 kHz. Tá bom, ó. Mediu o Duty Cycle, ver se está com 1 kHz mesmo. 1 kHz. Frequência beleza, pessoal. Nossa, vamos ver a tensão alternada. Como é que ele faz aqui pra mim? Eu tô com vou colocar uma senoide aqui. Opa. Vou colocar uma senoidezinha aqui pra nós. E eu vou deixar aqui 60 Hz. Que é o que mais a gente vai medir, né? Beleza, 60 Hz. Opa. 60 Hz. Muito bem. Deixa eu ver aqui para medir a frequência. Ó, eu tô aqui na tensão alternada. Se eu apertar aqui esse botãozinho aqui, ele vai me dar, tá, a frequência da rede, tá? E se eu apertar de novo, a tensão, tá? Eu vou baixar aqui. Ó, aqui eu tô com 1 volt RMS, tá? Eu vou deixar só na tensão, tá? 1 volt, beleza, mediu bem. Vamos subir. 2 volts, tranquilo. Vamos ver agora aqui milivolts, vou colocar 100 milivolts RMS. Vamos ver se ele mede. Não mediu 100 milivolts. É que o meu, acho que tem que ser pico a pico. Deixa eu ver, 100 milivolts, aqui, 100 milivolts. Ah, tá dando, ó, 0,99, 100 milivolts. Mediu bem. Vamos ver 10 milivolts, RMS, tá? 10 milivolts, tranquilinho, ó. 10 milivolts. Mede bem, tá? Mede bem frequências baixas. Tensão baixa. Vamos ver agora uma frequência maior. Vamos ver se ele mede 100 milivolts. Eu vou aumentar essa tensão aqui. Aí é uma de sacanagem. Vou colocar 1 volt RMS. E vamos colocar aqui 1 kHz. Mediu tranquilo com kHz, ó. Essa é a vantagem, né, do multímetrozinho aí bom de qualidade, ó. Mediu bem mesmo e tá medindo em cima, tá? 1 volt, tá? Vou ver se ele dá frequência. Ó, frequência 1 kHz. Que massa, muito bom mesmo. E deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, ó. A minha tensão desse gerador é baixa, então vamos ver qual é a tensão maior que eu consigo aqui. 7 volts eu consegui aqui. Vamos ver aqui, 7 volts, tranquilinho. Muito bom, gostei, tá? Da precisão dele em AC. Muito bem, vamos ver em DC agora, pessoal. Coloquei em DC, estou com 10 milivolts. Tá lendo bem, 10 milivolts. Vamos ver aqui, 100 milivolts. 100 milivolts, tá até bom, mas a minha fonte também só tem 2 dígitos. Eu não sei se está 100 ou um pouquinho menos. Vamos ver aqui. Agora sim, 100 milivolts. Beleza. Agora vamos ver 1 volt. 1 volts. Beleza, beleza, beleza. Eu quero ver agora, vamos ver aqui para ele mudar de escala. Se não 4.000 contagem, com 399 ele vai ter que mudar. Vou colocar aqui 3, 9. Ó, aqui ele tem que 3 dígitos, 3 dígitos, como é que se diz? 3, 1/3, né? Que ali é 4.000 contagens. 3, 1/4. Então ele 388, aqui tem todos esses dígitos. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais a tensão. Ó, quando ele passar do 399, ele vai mudar de range e vai sumir um dígito. Ó, 4, ainda tá. Olha, tá aguentando ainda o range.
Aí agora mudou, tá vendo? Porque ele é 4.000 contagens. Se ele fosse 5.000 contagens, ele estaria ainda com mais dígito aqui. Beleza, 4,26, tá 4,26 é a mesma coisa. Vamos ver aqui uma tensão bem alta. 30 volts. Deixa eu calibrar para 30 aqui. 30 volts, tranquilo. Gostei mesmo. Excelente, tá? Excelente mesmo a precisão. Tá aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas não tem como não ficar, né? Tem que apresentar tudo que esse multímetro tem. Gostei dele, tá? Gostei mesmo. Tem vários pontos positivos. Vou desligar ele aqui. Né? Gostei das pontas de prova, gostei da robustez dele. Né? Gostei aqui da... É muito bacana, você consegue regular várias alturas aqui, ó, porque ele é firme, né? A precisão, para mim, foi espetacular. O consumo, muito baixo, tá? Consumo de pilha muito baixo. Gostei, tá? E, enfim, é um bom multímetro. Só vou abrir ele agora pra gente ver como é que ele é dentro, tá ok? Quase esqueci de abrir ele, mas eu quero abrir. Eu também quero ver dentro. Vamos lá. Não é difícil. Poucos parafusinhos. Muito bem. Eu gostei também aqui, pessoal, que ele é gravado a laser, aqui o controle de qualidade e o número de série dele, tá? Então isso é uma coisa que é de qualidade. Aqui nós abrimos aqui. A única coisa que liga as duas tampas é o conector da pilha, né? Das 3 pilhas. Aí aqui, vamos ver como é que estamos aqui de fusível cerâmico, né? Tá bom porque tá bem distante lá do chip, ó. Isso é legal, pessoal, tá? Aqui os shunts, tá? Os resistores de shunt, né? Shunt de corrente, tá bem longe lá do chip. Então mesmo que esquente aqui quando está medindo corrente, não vai interferir muito nas medidas. Chipzinho desse aqui de bolinha, né? Os fusíveis poderiam estar mais protegidos, porque se romper um fusível desse aqui, se bem que ele é de cerâmica, né? Não vai, acho que ter nenhum objeto vindo para cá para a placa, mas poderia ter uma proteçãozinha aqui, mas no mais ele tá bem, tá? Gostei. É fininho aqui demais, tá? Para 10 amperes é fino, então ele já avisa aqui, tá? Para corrente é 10 segundos no mar, tá? Você tem que, se você fizer uma medida 10 segundos na corrente máxima, você tem que esperar 15 minutos para esfriar, tá? Isso na prática a gente sabe que não é assim, a gente pode ficar medindo, né? Tem aqui uns PTCs de proteção, grande, tá? Para esse tipo de multímetro, achei legal. Enfim, um multímetrozinho básico, né? Uma placa muito bem feita. Aqui está o shunt de 10 amperes. Poderia aqui, eu acho que na entrada de tensão, poderia ter um isolamentozinho, isso que ele vai até 600 volts, né? Mas não tem aquele cortezinho na placa, né? Mas no mais tá beleza. O bip tá aqui na parte de baixo, né? E ele já tem ali os furinhos. É muito fácil de abrir, tá? Ó. Na manutenção aqui você só vai, se precisar trocar o fusível, você tem que abrir, né? Aí para fechar, coloca aqui e coloca os parafusos novamente, que depois eu vou colocar. Tá aí, pessoal, mais um reviewzinho. Vou deixar o link da loja que eu comprei na descrição do vídeo, mas é só como referência, você procura o melhor preço aí. O modelo desse multímetro é Astro Eye DT132A. Para mim, um excelente multímetro, tá? Aqui tá a roupinha dele, né, de silicone, ó, muito bacana, tá? Vale cada tostão, né? Entra lá no Mercado Livre, já vem com nota fiscal, tá? Não tem imposto nenhum, já vem, aliás, os impostos estão embutidos já, né? E eu creio que não tem multímetro nesse preço por aí não, tá? Um grande abraço a todos, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, preciso de inscrito aí, pessoal, vamos aí passar dos 10 mil. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.